Olá e sejam muito bem-vindos à 18ª edição do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e vamos passar já então para o que aconteceu durante a semana. E se calhar a notícia mais importante e mais inesperada desta semana e merece total destaque é o Lamarcus Aldridge, que anunciou que se iria reformar imediatamente, ou seja, não foi no final desta época. Lamarcus Aldridge aparentemente anunciou devido a um problema cardiovascular que tinha a ver, ou um problema cardíaco que tinha a ver com arritmia cardíaca, e parece que o jogador de 35 anos, ainda bastante novo, ainda a poder contribuir sem dúvida alguma para o jogo e para os Brooklyn Nets. Até acho que seria extremamente interessante ver de que forma poderia contribuir para os Brooklyn Nets. No entanto, não vai haver essa oportunidade. Acaba uma carreira bastante longa com um bocado de azar. Chegou aos Blazers em 2006, pique número 2, e quando achou que podia ser o homem, entrou Brandon Roy. Brandon Roy tomou o principal, não é? O lugar principal na hierarquia dos Blazers. No momento em que Brandon Roy tem a lesão, infelizmente, Lamarcus Aldridge talvez pudesse ser então anunciado não, mas tomado como o principal mais uma vez. No entanto, o mesmo não aconteceu mais uma vez, com a chegada de Damian Lillard, e sem dúvida Damian Lillard tomou as rédeas. Daí, depois, na necessidade ao querer ter um papel mais importante do que o que tinha nos Blazers, Lamarcus Aldridge juntou-se em 2015 então aos San Antonio Spurs para juntar-se com Kawhi Leonard para ter uma equipa de título. Infelizmente aqui já não foi o caso de ser o principal ou não, foi mais o facto de Kawhi Leonard querer, primeiro teve a lesão e depois querer sair, e pronto, e agora acabou em 2021, que tinha-se juntado aos Brooklyn Nets. Acaba uma carreira muito boa, 7 vezes All-Star, 2 vezes All-NBA Second Team, 3 vezes All-NBA Third Team, foi All-Rookie First Team também. Um jogador que ficou a 49 pontos de 20 mil pontos, por isso muito bom mesmo. Sem dúvida o destaque será o jogo que ele tinha de costas para o cesto e o lançamento de meia distância, que era quase sempre que lançava, era quase sempre certo. Um jogador que ofereceu bastante ao jogo, e que infelizmente não conseguiu continuar a carreira por causa de, lá está, problemas de cardíacos. No entanto, fica a discussão, que se calhar lá está, é discutível, não é? É discussão. Se merecia entrar então no Hall of Fame. Sinceramente, eu acho que 7 vezes All-Star e 5 vezes pelo menos uma das All-NBAs, apesar de não ter nenhum título, o que é um bocado complicado tendo em conta as circunstâncias, eu acho que o Lamarcus Aldridge tem ainda por cima 49 pontos de ter 20 mil pontos. Eu penso que teve uma carreira suficientemente boa para ser Hall of Famer. No entanto, acredito que não seja assim tão unânime, ou pelo menos tão fácil de analisar, porque não é. No entanto, Lamarcus Aldridge é um grande jogador e que teve a sua carreira, não é com azares, de certa forma também são azares, porque nunca conseguiu. Lá está, mesmo o Damian Lillard agora a despedir-se, disse o que podia ter sido, não é? Aquela equipa, que neste momento, se formos ver aquela equipa, todos os jogadores ainda jogam em equipas de título. Estamos a falar de Damian Lillard nos Blazers, não é? Depois tinha Wesley Matthews e Nicholas Batum, que Batum nos Clippers e Matthews nos Bucks, por isso perfeitamente ainda a jogar. E depois lá está também com Lamarcus Aldridge, e depois também o Robin Lopez, por isso estamos a falar de o Robin Lopez está nos Bucks, por isso estamos a falar de uma equipa que poderia sem dúvida causar muitos estragos ao longo dos últimos anos. Infelizmente não aconteceu, e infelizmente Lamarcus Aldridge também teve bastante azar. Um jogador muito bom, sinceramente.
sempre foi um jogador que apreciei bastante por causa da qualidade que tinha de costas para o cesto e principalmente lançamento de meio de distância. E lembro-me de jogos, por exemplo, contra os OKC, quando jogava contra os Spurs nos playoffs, em que eu penso que falhou 3 ou 4 lançamentos em 40 e tal pontos, não lembro muito bem, mas é uma exibição tremenda e Lamarcus Aldridge sem dúvida um dos grandes jogadores até agora deste século da NBA. Infelizmente vai acabar e esperemos que tudo corra bem em relação aos problemas de saúde dele. Continuando no tema de problemas de saúde, infelizmente, houve uma lesão também bastante grave esta semana. Para além de Donovan Mitchell, que se lesionou e que vai faltar alguns jogos, mas aparentemente não é tão grave, ou seja, não irá falhar todo o resto da época. Vai ser engraçado ver como é que os Jazz vão se adaptar, porque estão a perder o scorer principal. A parte boa dos Jazz é que muitas vezes não dependeram do scorer principal, bem pelo contrário, e até é discutível se o jogador mais importante não poderá ser até Rudy Gobert. No entanto, o Gobert necessita do espaço que Donovan Mitchell cria, e sem esse espaço vai ser interessante ver como é que se podem adaptar. Não sei, espero que os Jazz consigam segurar a primeira seed ainda, mas os Suns estão mesmo lá atrás e os Clippers também, que têm jogado cada vez melhor e vai ser engraçado. E nem sei se pode ser que os Sixers que acabem com o melhor recorde da liga, porque atenção que os Sixers estão com um grande recorde nestes últimos dias e lá está o facto dos Jazz terem um destaque tão grande e os Suns que às vezes não há o destaque devido aos Sixers, estão a ter também uma grande época e com os recordes com um recorde bastante positivo. No entanto, a lesão que eu queria falar, e infelizmente estou a falar de Jamal Murray. Jamal Murray vai faltar mesmo o resto da época, teve uma lesão, torna ACL, infelizmente já se sabe, e é pena, é mesmo muita pena, porque é sempre pena um jogador que o torna ACL, mas isto é uma circunstância ainda maior porque estamos a falar dos Nuggets que finalmente estavam a acertar cada vez mais com a adição de Aaron Gordon. Estávamos a falar de Jamal Murray que estava a aproximar-se do que ele fez na Bubble agora no final desta época. Estávamos a falar de Jamal Murray que já estava, lá está, ultimamente a marcar constantemente mais de 25 pontos, entre os 25 e os 30 pontos. Uma equipa que estava a crescer, uma equipa que podia ameaçar sem dúvida o título, e sinceramente sem Jamal Murray não vejo essa possibilidade, o que é muita pena. Para além disso, existe mais uma coisa que é preciso analisar, que é o facto de pronto, para além de faltar esta época, é de que forma também poderá voltar. E torna-se ele, já houve várias formas de retornar. Houve quem não tivesse nada a ver com a forma com que abandonou, em que ficou mesmo muito afetado pelo torno ACL, e houve quem conseguisse voltar quase na mesma condição de quando se lesionou. Esperemos que esse seja o caso, obviamente, com o Jamal Murray, até porque o Jokic merece companheiros ao nível de Jamal Murray. Felizmente, Michael Porter Jr. tem assumido bem a maior responsabilidade ofensiva nos jogos em que não houve muitos jogos desde a lesão de Jamal Murray, mas pelo menos entretanto já assumiu, felizmente. E já se nota alguma diferença. E pronto, é ver o que é que poderá acontecer. Esperemos que os Nuggets provavelmente perderam um estatuto de lá está, de realmente ou reais contenders para o título, porque sem dúvida que Jamal Murray era extremamente importante para alcançar isso. Estamos a falar de um jogador que não foi All-Star ainda, mas sem dúvida se aproximou, e se jogasse desde o início ao nível que está desde o All-Star, provavelmente seria considerado, porque os Nuggets de certeza que teriam um recorde mais positivo. No entanto, não aconteceu, e lá está, infelizmente vai fazer com que os Nuggets deixem de ser considerados reais ameaças para o título, a não ser que Nikola Jokic faça umas magias, ou que algum jogador cresça imenso, como Monte Morris, que provavelmente será o jogador que ganhará mais destaque com a ausência de Jamal Murray, por ser o substituto na mesma posição e que está mais bem posicionado, porque Campazzo também de certeza que terá mais alguns minutos, mas diria que os minutos de lá está deverão ser principalmente divididos entre Campazzo e Monte Morris,
Mas aqui nota-se um dos problemas dos Nuggets este ano, que é a falta de depth, porque já o facto de ter jogadores como PJ Dozier a jogar, por exemplo, não é o mais confiante para uma equipa de título, e agora com a lesão de Jamal Murray nota-se ainda mais. Veremos o que é que acontecer, o que pode acontecer. Pode ser que os Nuggets consigam, ainda pelo menos na época, acabar à frente dos Lakers, por exemplo, que não têm estado assim tão mal, mas também têm falhado um pouco com as lesões de Anthony Davis e LeBron James. Mas veremos o que é que poderá acontecer. Esperemos que pelo menos para o ano Jamal Murray possa voltar ao nível com que abandonou, ou pelo menos que a lesão não lhe afete e que ele possa ao longo do tempo, depois com algum treino, voltar a esse nível. Agora em relação à última notícia da semana, para um dos jogadores que está em maior destaque, sem dúvida, esta semana, e em destaque a época toda, mas principalmente nestas últimas 2-3 semanas, estou a falar de Steph Curry. Curry passou Wilt Chamberlain para se tornar o melhor scorer da história dos Golden State Warriors. Sempre que um recorde de Wilt Chamberlain é ultrapassado é de admirar. Obviamente que este é se calhar dos menos a admirar, mas Steph Curry ainda é bastante novo e já é o melhor scorer dos Golden State Warriors. Provavelmente é daqueles jogadores, pelo menos para mim, eu acredito que seja dos poucos jogadores que vai conseguir ter uma carreira numa equipa só. Eu acho que ele provavelmente não o vejo a sair de Golden State. O máximo a sair seria para Charlotte, para voltar para casa, mas mesmo assim não vejo isso acontecer. Acho mesmo que Curry vai passar toda a sua carreira nos Golden State Warriors e não vai ser fácil para os jogadores seguintes para passarem. Então Steph Curry como o melhor scorer da história dos Warriors, porque ele já está neste momento e bem pelo contrário, não está a abrandar. Bem pelo contrário, e sem dúvida que merece isso e seria uma questão de tempo até ultrapassar. E indiscutivelmente Steph Curry é o melhor jogador da história dos Warriors e um dos melhores point guards da história da NBA e cada vez mais cimenta essa posição. E bem, foi mais ou menos isto que se passou assim, mais destaque para a semana. Infelizmente vários destaques negativos, de certeza que não queria esses destaques, principalmente de Jamal Mitchell, ao menos ainda consegue voltar durante a época. Infelizmente Jamal Murray não, nem e LaMarcus Aldridge nunca mais voltaremos a ver, o que é de lamentar. Também se calhar sim, assim os destaques mais negativos antes de passar para os prémios da semana e das exibições. Mencionar porque destaques positivos eu acabo de falar na Team of the Week e etc. Mas negativos, principalmente destacar os Kings e os Thunder, que neste momento estão em 9 derrotas seguidas. Os Rockets estão em 5 derrotas seguidas e vão em 9 derrotas nos últimos 10 jogos. No entanto, acho que dos Rockets não é esperado muito. No entanto, dos Kings, ok, sim, estão a fazer para isso, estão a fazer de propósito para perder, basicamente, mas os Kings não era essa a expectativa e os Kings neste momento 9 derrotas seguidas só os leva mais longe ainda do play-in tournament e é uma questão. O Luke Walton não vai aguentar muito tempo, não sei se provavelmente aguenta ao final da época, porque agora não faz sentido ter-se despedir o Luke Walton. No entanto, é importante ver que o Luke Walton vai ser de certeza despedido no final desta época, porque os Kings não estavam. As expectativas para este ano dos Kings eram sem dúvida os playoffs e estão muito longe e com derrotas completamente desnecessárias nestas 9 derrotas seguidas. E não só uma equipa que deviam perder 9 jogos seguidos, bem pelo contrário. E veremos o que acontecerá, ainda por cima com o De'Aaron Fox a este nível. E bem, acho que depois disto podemos passar então para, sem dúvida, para os prémios da semana. Ou pelo menos primeiro para as exibições da semana. Mas eu, por muito que escondesse, eu acho que o MVP desta semana é bastante claro. Acho que toda a gente anda a falar dele e é inevitável. Estou a falar de Steph Curry. Steph Curry é sem dúvida o MVP desta semana. Tem estado numa forma ridícula. A forma que toda a gente desejava ver Curry então é a lançar, basicamente a dizer: sou eu que vou marcar os pontos todos, e está a fazê-lo. Curry
fez 4 jogos esta semana, levou os Warriors para um recorde de 3-1 em 3 vitórias bastante boas, uma contra os Nuggets, outra contra os Thunder, outra contra os Cavs, e perderam contra os Celtics. Por isso, nada de mal, bem pelo contrário. Por isso, perder contra os Celtics não é nada de crítico, bem pelo contrário, e os Celtics têm estado a melhorar. E lá está, e é importante estas vitórias porque os Warriors têm objetivos de ir aos playoffs, e lá está, estão neste momento sem James Wiseman, que é importante principalmente não como scorer, nem defensivamente, mas principalmente como screener para Curry, e tem estado a jogar bem. Mas Curry nos 4 jogos que fez esta semana foram 53 pontos, 42 pontos, 33 pontos e 47 pontos. 2 deles com mais de 11 triplos, com 11 triplos ou mais. Está de uma forma ridícula. As médias desta semana foram 43.8 pontos, 5.8 ressaltos, 5 assistências. As percentagens aqui são completamente ridículas. 57% de field goal, 54.5% de triplos, em que lançou 16.5 triplos por jogo, ou seja, significa que marcou 9 triplos por jogo. E a dificuldade dos triplos é ridícula. Isso aí só mostra o quão gênio é o Curry, quão influente ele é neste momento, e vai ser engraçado ver a influência do Curry no futuro, em que as crianças crescem a ver o Curry a lançar tão longe. Até que ponto ele não poderá mudar o jogo, como o Wilt Chamberlain, fazendo essa analogia. O Wilt Chamberlain obrigou que muitas regras da paint fossem mudadas por causa dele ser tão dominante. Será que Steph Curry não poderá, e a influência de Steph Curry não poderá causar ou que a linha de 3 pontos seja maior, ou a existência de uma linha de 4 pontos? Não vou descartá-lo, porque Curry é completamente ridículo a lançar de qualquer tipo, de qualquer lado, de qualquer forma. Já vi tudo, Curry, e continua a impressionar. E 90% de free throws. Sem dúvida o MVP desta semana. Sem dúvida, numa forma incrível, e é muito divertido ver assim Curry a jogar, porque ele sozinho consegue marcar os pontos quase todos da equipa, e a gravidade que ele tem, que é algo que não vem nos números, permite com que muitos dos jogadores da equipa dele, que não possam ser tão bons, tenham bastante espaço para cortar para o cesto ou ter lançamentos abertos. Por isso, Curry, completo destaque, muito facilmente o MVP desta semana, a conduzir os Warriors para um recorde bastante positivo quando eles querem se manter nos playoffs. Por isso, é sem dúvida o MVP desta semana. Passando para o Rookie of the Week, então, apesar de boas exibições de por exemplo, Sadiq Bey dos Detroit Pistons, Jason Tate dos Rockets continua também com boas exibições, Cole Anthony também dos Magic também tem tido umas exibições interessantes, Isaiah Stewart também dos Pistons com muito boas exibições, incluindo 2 duplos, e um deles com 21 ressaltos, ou seja, 15 pontos, 21 ressaltos, e outro 19 pontos, 12 ressaltos, ou seja, 2 exibições bastante positivas. Malachi Flynn dos Raptors também, que está a assumir bastante bem os minutos, muitas vezes que Fred VanVleet ou Kyle Lowry não têm jogado, e Malachi Flynn tem jogado cada vez mais, e cada vez mais aparecer um Fred VanVleet, ou seja, jogador que se calhar não é tão gifted fisicamente, mas que compensa com o esforço, e com o basketball IQ. Danny Vassell também com boas exibições dos Spurs, Okoro também dos Cavs com boas exibições, Desmond Bane também dos Grizzlies também com muito boas exibições, e finalmente Killian Hayes, mais um rookie dos Pistons, com exibições também interessantes desde que voltou. No entanto, o rookie da semana vai novamente para Anthony Edwards, apesar de não ser o rookie mais eficiente, e para além de ser uma complete gem em termos de entrevistas, Anthony Edwards com boas médias, percentagens nem tanto. Estou a falar de 19.5 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, 2 steals. A percentagens não tão boas, não é? 37% de field goal, que é muito baixo, 33% de triplos e 75% de free throw, a conduzir, ou seja, a ser um dos principais da semana, já bastante positiva para uma equipa que
tens tido uma época bastante negativa, mas uma semana 2-2 em que as duas vitórias completamente aceitáveis e as duas derrotas é que foram completamente aceitáveis e as duas vitórias contra boas equipas, ganharam aos Bulls e aos Heat e perderam contra os Nets e os Bucks, por isso uma boa semana, sinceramente, para os Wolves, tendo em conta a dificuldade dos jogos. Podiam ter acabado 0-4, que não seria de admirar, e com duas vitórias aqui no meio, ou seja, um bom destaque para Anthony Edwards, que tem importância e que influencia bastante estes resultados. Depois, antes de passar para a NBA Team, a minha Team of the Week, podia ir para várias. Podia ir para os Celtics, que vêm 6 vitórias seguidas. Podia ir para os Wizards, que ganharam 4 jogos seguidos. Podia ir para os Celtics, como disse, lá está que vêm 6 vitórias seguidas. Podia ir para os Sixers, vão em 3 vitórias seguidas e ganham os jogos todos. No entanto, a minha Team of the Week vai para os New York Knicks, que ganharam 4 jogos esta semana, que estão numa streak de 5 vitórias. As vitórias foram contra os Raptors, Lakers, Pelicans e Mavs, ou seja, todas elas vitórias bastante difíceis e bastante convincentes. Posso admitir que não era uma equipa que mesmo no início com as boas exibições me convenceu, mas sem dúvida que me tem convencido cada vez mais, principalmente com o esforço defensivo. Acho que é impressionante quão dedicados eles estão defensivamente, e essa é a grande alteração dos Knicks, e não parecem ser os mesmos Knicks de sempre, não é? Estamos a ter aqui uma transformação completa dos Knicks, e é bastante bom, porque eu acho que o basquetebol ganha sempre que os Knicks são bons. Não é que os Knicks sejam geniais neste momento, mas sem dúvida estão numa boa posição. Acho que não há dúvida nenhuma que pelo menos ao Play-in Tournament vão. Lá está, acho que a NBA ganha sempre que os Knickerbockers conseguem estar assim, e muito, muito deste sucesso pode ser não, tem que ser dado o mérito tem que ser dado para além de Tom Thibodeau, mas também a Julius Randle, que tem tido uma época fantástica, e esta última semana de Julius Randle também foi bastante boa. No entanto, o Coach of the Week não foi para Tom Thibodeau, porque acho que, ou seja, é a continuação deste grande trabalho até agora, mas não penso que foi esta semana que destacou Tom Thibodeau, penso que é a época toda. No entanto, o destaque desta semana em termos de treinador vai para Brad Stevens e os Celtics. Os Celtics vão em 6 vitórias seguidas, esta semana ganham 4 jogos. Nuggets, Trailblazers, Lakers e Warriors, também muito boas vitórias. Mas aqui o mérito vai para Brad Stevens, porquê? Primeiro porque teve que jogar parte dos jogos com algumas lesões, entre elas Fournier e Robert Williams, que tem sido bastante importante ultimamente para o sucesso dos Celtics, porque ele, lá está, a capacidade de cortar para o cesto e de ser uma lob threat tem ajudado bastante os Celtics a abrir espaço para Jaylen Brown e para Jason Tatum. Mas acho que o que mais impressiona nesta última semana dos Celtics é mesmo o facto de eles conseguirem rodar muito mais a bola. A equipa está muito mais dinâmica, a equipa joga muito melhor, começou, lá está, a passar cada vez mais a bola, começou a ter mais assistências por jogo. Sem dúvida que a boa forma de Jason Tatum ajudou. No entanto, Jason Tatum teve um jogo a meio da semana um bocado mais fraco, e é bom ver que não há problemas em outras pessoas assumirem, no caso de Jaylen Brown, que assumiu, e ver que não só eles estão a jogar bem, muitos outros jogadores jogam bem, e a rotação mudou um bocado, a forma de jogar mudou um bocado, e sem dúvida que a bola roda muito mais nos Celtics agora do que rodava no início da época, e acho que parte do mérito tem que ir para Brad Stevens, porque quando as coisas correm mal é fácil apontar o dedo ao treinador, costuma ser assim. No entanto, acho que aqui o mérito também é preciso dar, que as coisas quando estão a correr bem ao treinador, apesar de sem dúvida estar a beneficiar da boa forma de Jason Tatum, acho que o mérito também tem que ir para Brad Stevens, da forma que tem permitido com que a bola rode e criar 5 e rotações que permitem que Jason Tatum tenha o espaço que precise para criar o lançamento dele e para lançar e para ter a grande época que está a ter, principalmente ultimamente. E agora, antes de passar para as minhas All-NBA Teams, vou só falar de algumas das grandes exibições da semana, porque
nem toda a gente, lá está, consegue estar nas All-NBA Teams e daí assim um pequeno destaque a outras grandes exibições durante a semana para pelo menos estarem atentos a jogadores que por vezes podem não estar tão atentos. Por isso, por parte dos Hawks, destaque completo a Capela, novamente, com 3 duplos-duplos, entre eles quase um 20-20, 19-21. Brandon Goodwin também tem jogado bem agora com os minutos que tem tido, e Bogdanovic, que tem estado numa forma tremenda, 32 pontos, 23 pontos e 28 pontos, com bastantes ressaltos e assistências. Por parte dos Celtics, para além de que lá está, como falei, de Tatum, Jaylen Brown também com boas exibições, Robert Williams também com umas boas exibições, Pritchard e Kemba Walker também. Por parte dos Nets, é bom ver KD de volta. KD ainda não está ao mesmo nível, diria, que quando começou a época, no entanto continua a um nível bastante bom. Joe Harris tem estado também completamente em fogo. A época toda tem estado genial, Joe Harris até. Landry Shamet também com boas exibições e DeAndre Jordan também, mas Landry Shamet também é bom ver que anda a acordar a vida do sexto. Por parte dos Hornets, com as lesões que têm tido, que não tem sido uma semana fácil, com bastantes lesões, mas Terry Rozier e Michael Bridges têm jogado bastante bem. Michael Bridges até com um jogo de 33 pontos e Rozier com um duplo-duplo de 27 pontos e 10 assistências. Uma boa exibição também do rookie Vincent Carey Jr. também, com 21 pontos, uma boa estreia como starter. Por parte dos Bulls, apesar de ter sido de estar a ser um bocado complicado desde a troca de Vukcevic, sem dúvida que eles continuam em décimo, mas acho que não é bem isso que eles queriam. Eles queriam melhorar e desde que veio o Vukcevic, a verdade é que o recorde tem sido mais negativo do que positivo. No entanto, pelo menos em termos de estatísticos, o Vukcevic tem tido grandes exibições. A paragem de Zach LaVine, que está quase lesionado, não é lesionado, mas vai estar algum tempo fora por causa de Covid, também vai afetar, mas teve boas exibições. Thaddeus Young também, e Kobe White, que tem tomado bem nos 2 jogos em que Lavine não pôde jogar. No entanto, vai ser engraçado ver como é que esta equipa, que já está a jogar, que está pelo menos abaixo das expectativas, poderá continuar sem agora Zach LaVine durante alguns jogos. Vai ser bastante interessante e espero que consigam aguentar de certa forma e de certa forma não, porque a equipa que está logo a seguir a eles são os Raptors. Por parte dos Cavs, para além do Okoro, como falei, Dean Wade tem jogado bem, Jarrett Allen continuamente a jogar bem com alguns duplos-duplos, mas para um bocado, Taurean Prince também com boas exibições, Colin Sexton e Darius Garland, incluindo uma exibição de 22 pontos, 12 ressaltos para Darius Garland. Por parte dos Mavs, Porzingis, Doncic, Richardson, Finney-Smith e Brunson, basicamente. Porzingis com um grande jogo de 31 pontos, 15 ressaltos no domingo. E Luka Doncic com uma exibição também tremenda, apesar de vir numa derrota de 22 pontos, 8 ressaltos a 9 assistências. Por parte dos Nuggets, Nikola Jokic não vai estar na equipa da semana, mas destaque que completo, não é? Em 4 jogos, 2 triplos duplos, os outros 2 quase triplos duplos, incluindo uma exibição de 29 pontos a 6 ressaltos, 7 assistências. Michael Porter Jr. também com grandes exibições, quase todos os jogos com mais de 20 pontos, e Aaron Gordon também. Lá está, veremos como é que Michael Porter Jr. se adaptará a esta carga ofensiva maior. Por enquanto tem estado bem. Detroit Pistons, para além de lá está do destaque Sadiq Bey, Isaiah Stewart, também Josh Jackson e Frank Jackson têm jogado bem. E Jeremy Grant, que tem sido, lá está, a pequena estrela lá nos Pistons, e para Killian Hayes também. Warriors, para além do destaque completo a Curry, como disse, Jordan Poole, Wiggins também com boas exibições, Juan Toscano Anderson também com umas exibições interessantes, e Draymond Green, incluindo um triplo-duplo 12, 10, 16, 3, 2, ou seja, um grande triplo-duplo. Parte dos Rockets, apesar das grandes derrotas, Christian Wood tem estado bem, Kelly Olynyk também tem estado bastante bem, e Kevin Porter Jr. também teve uma grande exibição de 22 pontos, 14 assistências. Por parte dos Pacers, que tem estado melhor, e é bom ver LeVert de volta e mais consistente. Daí o destaque de Caris LeVert, com 4 boas exibições em 4 jogos, incluindo um 34 pontos. Malcolm Brogdon também, muito bom também. Estamos a falar de exibições com bastantes ressaltos e bastantes assistências. A flertar com o triplo-duplo 2 vezes, uma delas a um ressalto com 29 pontos e 11 assistências, e outro a uma assistência com 23 pontos e 14 ressaltos.
do triplo-duplo. Sabonis também, não é? O suspeito do costume. E Jeremy Lamb também, mas é bom ver Caris LeVert de volta e a bom nível também. Por parte dos Clippers, que também têm estado bem ultimamente, Zubac, que tem brilhado e tem tido boas exibições. Marcus Morris, que sem dúvida que tem estado a acertar mais do que o normal. Entre eles uma exibição de 33 pontos. Paul George também muito boa semana. Entre eles um jogo de 36 pontos e outro de 37. E Luke Kennard também com alguns bons jogos. E Reggie Jackson também. Que o Reggie Jackson será extremamente importante para os Clippers nos playoffs. Por parte dos Lakers, Markieff Morris também já tem jogado bem. Dennis Schroeder e Andre Drummond, desde que voltou, também tem jogado bem. KCP também e Talen Horton-Tucker, apesar de tudo, também tem jogado bastante bem. E é daí as esperanças, não é? No jogador por parte dos fãs dos Lakers. De parte dos Grizzlies, Jonas Valanciunas, entre eles um monstro, 34, 22 pontos. 34 pontos, 22 ressaltos, peço desculpa, ou seja, uma grande exibição. A Kyle Anderson também jogado bem. Ja Morant um bocado mais frio, mas continua ativo, pelo menos em termos de passe, sem dúvida. E para além de Desmond Bane, também tem jogado bem. Destaque a Dylan Brooks com um grande jogo de 32 pontos e a defesa que continua lá, que é um bom jogador defensivamente. E também destaca Kyle Anderson, como disse, e Xavier Tillman, também com boas exibições. Depois, por parte do Heat, Bam Adebayo e Jimmy Butler. Jimmy Butler tem jogado bastante bem, incluindo uma exibição de 30-10-8-3. Ou seja, uma grande exibição por parte de Jimmy Butler. Por parte dos Bucks, Middleton, Bobby Portis tem jogado bem. Brook Lopez também. Holiday e Antetokounmpo no jogo que voltou também jogou bastante bem. Por parte dos Wolves, para além do destaque que já foi dado a Anthony Edwards com boas exibições, a D'Angelo Russell, desde que voltou, já fez alguma diferença e penso que isso é que também tem influenciado as vitórias. A verdade é que D'Angelo Russell tem-se adaptado bem e vindo do banco até, e tem jogado bem, entre eles 2 jogos com mais de 20 pontos. Rubio também tem jogado bem e Nasri também jogado bastante bem a vir do banco. Tem sido uma surpresa bastante positiva, que cresceu bastante quando teve a oportunidade, quando não teve quando o Carl então esteve lesionado. Por parte dos Pelicans, basicamente 2 jogadores que brilharam a semana toda. Estou a falar de Zion Williamson, que entre eles um jogaço impressionante, 38 pontos, 9 ressaltos, 4 assistências. Brandon Ingram também com grandes exibições ao longo da semana e também destaque completo. Por parte dos Knicks, spoiler, o destaque vai para Randall, incluindo uma statline ridícula de 44 pontos e 10 ressaltos, 7 assistências. RJ Barrett também tem jogado bem. Nerlens Noel e Alec Burks também tem sido importante. Parte do OKC, apesar das derrotas, Moses Brown tem sido um bom destaque cada vez mais. Dort com 2 grandes exibições, incluindo o máximo de carreira, 42 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, 4 steals. Neste momento é bom lembrar que Dort tem mais 2 anos para além deste contrato a receber menos 2 milhões. Por isso estamos a falar do melhor contrato da liga. Orlando Magic, Wendell Carter Jr. tem sido incrível de se ver nos Magic. Tem jogado muito melhor do que tem jogado nos Bulls. Michael Carter Williams e Cole Anthony também, e Mo Bamba também com uma boa exibição. Parte dos Sixers, para além do suspeito do costume, Embiid com 3 exibições incríveis. Korkmaz, Harris e Simmons. Simmons tem estado mais agressivo, pode ser que mude alguma coisa. Por parte dos Suns, Ayton, Devin Booker, CP3, é o costume. Cameron Payne também tem jogado bem a vir do banco e Crowder também com algumas exibições boas. Por parte dos Blazers, agora que Lillard descansou um jogo pelo menos, destaque McCollum, tem tido uma boa semana, e Norman Powell também, Canteri, Simmons e Carmelo. Por parte dos Kings, apesar das derrotas, as grandes exibições de Aaron Fox continuam, incluindo um 43-6-6 e um 33-5-6-6, 6 steals, sim. Harrison Barnes e Buddy Hield também têm jogado bem. Halliburton tem diminuído um bocado. Por parte dos Spurs, que têm tido um calendário bastante apertado, sem dúvida com bastantes jogos, destaca Jakob Poeltl, DeRozan também com grandes exibições,
DeJounte Murray com grandes exibições, incluindo um triplo-duplo, Derrick White também, e Drew Eubanks até, e Rudy Gay. Por parte dos Raptors, destaca Chris Boucher, Kyle Lowry, Gary Trent Jr., Malachi Flynn, como disse, Siakam também tem jogado bem, e Anunoby, e também destaca Watson, com 30 pontos, a igualar o recorde mais triplos num jogo dos Raptors, e Watanabe também com o máximo de carreira. Por parte do Jazz, grandes exibições de Bogdanovic, Gobert, incluindo um 13-14, 7 blocos e um 13-23, 4 blocos de Gobert. Donovan Mitchell, quando jogou Conley, Bogdanovic, Clarkson, grandes exibições, incluindo também um 42 pontos por parte de Mitchell. E por parte dos Wizards, destaque mais enorme, não é? O Westbrook, nas 4 vitórias dos Wizards, teve 3 triplos duplos e o outro 36-15-9, quase triplo-duplo. Bradley Beal também tem com 4 exibições acima de 30 pontos. Bertans e Gafford, David do banco, também com boas exibições, incluindo nos 8 pontos, 7 ressaltos, 4 blocos. E Gafford sempre foi um jogador que mostrou algum potencial interessante nos Bulls e sem dúvida que está a corresponder. Agora podemos passar então à equipa da semana. Por fim, como disse, obviamente, point guard é um dos guard spots é para o MVP, Steph Curry. O outro, não vou esconder muito, também Russell Westbrook. Não sou o maior apreciador de Russell Westbrook, mas esta semana foi ridícula. 4 jogos, 4 vitórias. Vitórias impressionantes também. Jazz, Kings, Pelicans e Pistons, pelo menos aos Jazz e aos Pelicans. E Russell Westbrook com médias de 25 pontos, 14 ressaltos, 11 assistências, 2 steals. Em percentagens não assim tão más, triplos sempre foi, mas ele também lança pouco. Mas 51% e 66% de free throw, 30% de triplos. Russell Westbrook tem estado um monstro e parece que já começa a ser o natural de Russell Westbrook de começar a aquecer ao longo da época e de começar um bocado lentamente. Depois, os forward spots, um deles vai para, como disse também, Jason Tatum com 29.5 pontos, 8.5 ressaltos, 3.8 assistências e uma steal, 0.3 bloco, com porcentagem de 52, 46 e 89. 4 vitórias, entre eles uma grande exibição de 44 pontos, 10 ressaltos contra os Warriors. As vitórias foram contra Nuggets, Trailblazers, Lakers e Warriors, por isso muito boas vitórias, e Jason Tatum sem dúvida o principal, pelo menos em 3 delas, e tem estado numa forma tremenda, e é bom ver a crescer Jason Tatum, e Jason Tatum e Jaylen Brown vão ser sem dúvida uma dupla bastante boa, e não me parece que vão ser separados, porque eles como dupla têm potencial para ser uma dupla mais que suficiente para título. No outro forward spot, também como falei das grandes exibições, Julius Randle, estamos a falar de uma semana de 34 pontos, 9 ressaltos, 5.4 assistências, 0.8 steals, 0.5 blocos, com percentagens 48.5 field goal, e impressionantemente 42.4% de triplos e 87.5% de free throw. Lá está, 4 vitórias contra os Raptors, Lakers, Pelicans e Mavericks, e sem dúvida que Julius Randle foi o arquiteto, para além de Tom Thibodeau, mas ele foi o arquiteto em campo, daí ser impressionante estas médias de Julius Randle. E no center spot finalmente está de volta, depois de também ter abandonado em lesão. Estou a falar de Joel Embiid com uma semana incrível, 3 vitórias, 3 jogos, Clippers, Mavs e Nets, ou seja, 3 boas vitórias contra equipas bastante boas, o que lá está ainda destaca ainda mais e permite com que eles se distanciem como seed 1, e médias de 37 pontos, 11 saltos, 1.7 assistências, defensivamente 0.7 steals, 0.7 blocos, apesar da intimidação e a colocação estar lá, e Ben Simmons ser, na minha opinião, o melhor jogador defensivo dos Sixers. No entanto, o Embiid é extremamente importante. As percentagens 50%, 42, 91, e Embiid continua a um nível bastante alto, e quase todos os lançamentos que ele tira de meia distância parece não falhar, e é bom ver que Embiid voltou quase ao mesmo nível da lesão, e é importante porque os Sixers devem começar a ser vistos como reais ameaças a conseguir parar os Nets, porque são das poucas equipas que têm armas suficientes de pelo menos reduzir o poder dos Nets, e têm como atacar no lugar onde eles mais têm problema, não é? Porque o DeAndre Jordan não consegue parar Embiid. E pronto, assim termino mais uma edição do Ressalto Ofensivo, já são 18.
Daqui a pouco em 20. E a NBA continua felizmente interessante como tudo. E esperamos que as lesões não sejam mais notícias e destaques semanais e que isto comece a mudar ao longo do tempo. E veremos o que é que então poderá acontecer nas próximas semanas da NBA. Pronto, e é isso. Até para a semana. Tchau.